muitas vezes na minha mente até chega, né? Quando eu entro num momento desse, assim, quando eu me vejo tão impotente, eu lembro de Maria, que Maria, ela cuidou de Jesus com todo carinho, com todo amor, deu a educação, fez tudo que ela podia fazer, e chegou naquele momento, Jesus estava lá cravado naquela cruz, e Maria olhou para Jesus e não podia fazer nada, olhou para aquele filho dela, que ela amou, que cuidou, de repente até um carinho diferenciado dos outros irmãos dele, porque ela sabia que ele era especial para Deus, né? Não é que nós não sejamos especiais, mas ela sabia que algo extraordinário Deus iria usá-lo para fazer. Então ela olha para ele ali naquela cruz e ela se sente impotente, porque ela não podia arrancá-lo agora daquela cruz, ela não podia livrá-lo daquela dor do corpo físico, ela não podia agora secar o sangue que descia do seu corpo, aquela tristeza dele olhar para o povo que ainda se alegrava de vê-lo ali naquela cruz. Então aquilo ali foi um momento de impotência para ela. Então todas as vezes que eu me sinto impotente em algumas coisas que eu não posso resolver, eu lembro dessa situação de Maria. Então em casa, quando eu me deparei com essa mensagem que chegou para mim, em que me fez sentir desse jeito, impotente, o que aconteceu? Eu comecei a orar a Deus num tom alto, né? Aí quando a gente fala em tom alto é porque a gente já está clamando a Deus. Eu comecei ali então a clamar a Deus e eu falei assim: Senhor, por favor, Pai, olha a minha situação. Eu falei assim, e ali eu comecei a cantar um louvor e eu comecei a falar em mistério com o Senhor, e aquilo assim muito rápido, era como se fosse uma explosão dentro de mim naquele momento, que explodiu assim, e eu comecei naquele mistério, falo em língua e canto, falo em língua e canto, e veio cânticos espirituais, algo que foi jorrando de dentro de mim, de dentro da minha alma, aquilo parece que foi explodindo. E quando passou aquele minuto, eu naquela adoração, naquele clamor a Deus, algo de dentro da minha alma, aí eu senti a paz de Deus, a paz de Cristo reinou dentro de mim, a ponto de eu falar assim: Senhor, tudo está nas tuas mãos, a tua paz está agora reinando dentro de mim, a tua paz agora trouxe alegria dentro de mim, e eu pude descansar em Deus. Porque às vezes as pessoas olham pra gente e acham que a gente é uma super mulher, né? Igual uma vez um irmão pensou que, quando eu falei assim, gente, eu tô sentindo uma dor, o irmão olhou pra mim e falou assim: ué, missionário, você também sente dor? Porque achou que quando eu sentisse dor, eu ia colocar a mão na enfermidade, né, no local, ia repreender e ir embora. Não é assim. A enfermidade, ela vem para todos. Que você analisar, quando Jesus estava sendo crucificado, teve um que falou assim: agora salva a ti mesmo. Então estavam dizendo para ele: agora você faz alguma coisa, você se tira aí dessa cruz. Então a mesma palavra veio para mim, não é? Você também sente dor? Você também sente dor? Então as pessoas às vezes confundem as coisas. Nós somos seres humanos. Às vezes eu até brinco, nós somos meros seres humanos. Quando a gente fala meros seres humanos, quero dizer que nós também passamos dores e aflições como qualquer outra pessoa, como estamos sendo referência igual a qualquer outra pessoa. E às vezes as pessoas confundem. Então a nossa alma também grita o socorro de Deus, e ela entra em desespero, em clamor a Deus, acreditando que Deus vai nos ouvir e vai nos responder. Por isso que eu trouxe esse louvor hoje, que só o Senhor vai nos livrar. Ele vai estender as mãos dele sobre nós, mas basta o nosso coração acreditar, a nossa alma acreditar que o milagre de Deus ainda está por vir. Amém, povo de Deus? Então o nosso melhor refúgio é casa do Pai. Aqui a gente senta, a gente chora, não estamos preocupados com quem está do nosso lado. Vai vir um irmão que vai nos abraçar, e esse abraço vai trazer paz para a gente, vai trazer um refrigério para a gente.
Porque um abraço, muitas vezes, é o Deus que escolheu você naquela hora para receber aquele abraço. Uma vez eu estava dentro de uma igreja, eu saí de casa falando para Deus. Eu estava sozinha dentro de casa nesse dia e eu falei para Deus: Deus, tudo que eu queria hoje era só um abraço. Sabe por causa de quê, gente? Porque a gente que faz a obra, ninguém olha pra gente achando que você precisa. Achando que você precisa de um abraço, achando que você precisa de uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, de ânimo. As pessoas não olham para você vendo que vocês precisam disso, que a gente precisa disso. Mas eles olham para a gente como se fosse uma pessoa forte, guerreira, de autoridade, que vai expulsar o demônio a qualquer minuto, que vai cantar um hino, que vai estremecer a terra, que vai trazer uma mensagem, que vai balancear. É assim que as pessoas olham para a gente. Mas só que naquele dia eu saí de casa e falei: Senhor, tudo que eu queria hoje era simplesmente um abraço, só um abraço, mais nada além disso. E eu falei, e eu esqueci que eu tinha pedido isso para Deus. E eu me arrumei, peguei um caminho para a igreja. Nesse dia eu estava lá em São Pedro, fui numa igreja lá em São Pedro. E quando eu entrei na igreja, lá aquele culto maravilhoso, e eu quietinha lá no meu canto. Depois veio a esposa do pastor, me mandou eu levantar, levantei, ela me deu um abraço. Aí o pastor, de lá do lugar dele, falou assim: irmã, recebe, porque esse abraço foi Deus que mandou te dar, porque na tua casa você pediu: Senhor, tudo que eu queria hoje era um abraço. Recebe o abraço do Senhor. Para você observar como que Deus trata nos mínimos detalhes. E tem gente que às vezes não gosta quando o outro vai lá e abraça ele. Mas tem que entender que nós somos servos do Senhor, canal do Senhor. E esse abraço que por muitas vezes nós damos é para abençoar as vidas. É para trazer paz para o interior das pessoas. Amém, povo de Deus? Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré. Glórias a Deus.